Você sabia que existe uma cidade que foi literalmente apagada do mapa, como se nunca tivesse existido? Um lugar que já abrigou mais de 40 mil pessoas, mas que hoje não passa de ruínas silenciosas e histórias sombrias. Essa cidade se chama Tauerga, na Líbia, um local onde política, vingança e mistério se misturam, criando uma das histórias mais assombrosas do nosso tempo. E neste vídeo vamos mergulhar fundo para entender não apenas como Tauerga desapareceu, mas também os segredos obscuros que ainda rondam suas ruínas. Mas antes, por favor, já vai deixando o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Deixe o seu comentário, compartilha e ativa o sininho para receber as notificações. Agora vamos pro vídeo. Tauerga ficava a apenas 40 quilômetros de Misrata, uma das cidades mais importantes da Líbia. Era um lugar simples formado por casas modestas, ruas estreitas, escolas, pequenas lojas e mesquitas. A palavra Tauerga significa verdejante e fazia jus ao nome. Em pleno deserto, o local era conhecido como um oásis fértil. Até 2011, cerca de 40 mil pessoas viviam ali. Eram famílias comuns, agricultores, comerciantes, crianças que corriam pelas ruas sem imaginar que, em pouco tempo, suas casas seriam reduzidas a cinzas e sua cidade apagada da história. Mas o que pode levar uma cidade inteira a desaparecer da noite para o dia? Foi apenas guerra? Ou Tauerga guarda segredos mais sombrios, que vão além da explicação lógica? Comenta aqui o que você acha. Uma cidade pode sumir só pela força dos homens, ou forças invisíveis também podem estar por trás disso. Em 2011, a Líbia estava em chamas. A guerra civil contra o ditador Muammar Gaddafi tomava conta do país, e Tauerga ficou marcada nesse conflito. A cidade foi acusada de apoiar o regime de Gaddafi. Por isso, quando as milícias de Misrata se fortaleceram, elas decidiram se vingar. E a vingança foi cruel. Expulsaram todos os moradores de Tauerga. 40 mil pessoas. De repente, sem lar, sem história, sem destino. As famílias foram obrigadas a abandonar tudo. Móveis, roupas, fotos, lembranças de uma vida inteira. Alguns foram levados para campos de refugiados. Outros simplesmente desapareceram no caos da guerra. Quando as milícias terminaram, Tauerga virou uma cidade fantasma. Casas pegando fogo, mesquitas destruídas, escolas reduzidas a escombros. Era como se alguém quisesse não apenas esvaziar o lugar, mas apagar sua memória da face da terra. E aqui começa o lado mais sombrio da história. Quem tentou visitar as ruínas depois da expulsão relatou experiências inexplicáveis. Sensações de estar sendo observado, sussurros no vento e até vultos atravessando ruas que já não existem. Imagina andar sozinho por um lugar assim? Você teria coragem de passar uma noite em Tauerga? Comenta aqui, eu quero saber. O nome de Tauerga desapareceu até mesmo dos registros oficiais. Em 2012, relatórios de direitos humanos mostravam que ninguém podia voltar. E quem tentava reconstruir suas casas enfrentava acidentes misteriosos, doenças estranhas e até desaparecimentos. Alguns acreditam que isso não passa de trauma coletivo. Outros juram que Tauerga foi amaldiçoada. Uma cidade marcada por sangue, vingança e injustiça, condenada a permanecer morta para sempre. Em 2017, o governo prometeu que os moradores poderiam voltar, e centenas de famílias prepararam suas malas sonhando em rever suas casas, mas quando chegaram, só encontraram ruínas. E mais do que isso, relatos falam de gritos na madrugada, portas batendo sozinhas, e até figuras humanas surgindo nas janelas de prédios que estavam abandonados há anos. Você acredita que os espíritos das vítimas podem ter ficado presos ali vagando sem descanso? Ou isso seria apenas imaginação de quem carrega uma dor muito grande? Curiosamente, Tauerga é hoje invisível nos mapas. Se você procurar no Google Maps, vai ver a área, mas sem detalhes. Um borrão no meio do deserto, como se a cidade tivesse sido oficialmente apagada da memória digital. E aí fica a pergunta: por que uma cidade inteira, com sua história, cultura e milhares de habitantes, se tornou invisível para o mundo? Seria normal ou será que tem algo mais por trás disso tudo, hein? Há quem diga que Tauerga foi usada como base secreta durante a guerra. Outros acreditam que ainda existem segredos enterrados sob a areia. Documentos, armas, talvez até corpos que nunca foram encontrados. E é por isso que a cidade permanece intocada. Um cemitério silencioso onde ninguém ousa mexer. Mas há também os relatos mais obscuros, histórias de viajantes que cruzaram as ruínas à noite e ouviram passos atrás de si, gritos que ecoavam pelas ruas vazias, e até crianças correndo entre os escombros desaparecendo quando alguém tentava se aproximar. E se eu te dissesse que até hoje existem grupos que afirmam que Tauerga guarda um segredo oculto, algo tão perturbador que nunca poderá ser revelado? Uma cidade que não apenas foi destruída, mas que se tornou um ponto proibido, onde forças invisíveis ainda atuam.
Você acredita que lugares podem absorver tanta dor e tragédia a ponto de se tornarem amaldiçoados? Deixe aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. A cada ano que passa, a Torga continua vazia. Não importa o quanto prometam reconstruí-la, sempre acontece algo para impedir. É como se a cidade tivesse sido condenada a nunca mais ser habitada. E talvez esse seja o maior mistério. Será que os homens realmente destruíram Tauerga? Ou será que a cidade foi entregue a algo muito maior? Algo que não pode ser explicado pela lógica? Hoje, quando o sol se põe no deserto da Líbia, as ruínas de Tauerga se tornam ainda mais sombrias. Um lugar onde o silêncio é interrompido apenas pelo vento. Ou por algo mais. Um aviso de que a cidade que sumiu do mapa ainda guarda vozes que ninguém conseguiu calar. E a pergunta que fica é: será que algum dia Tauerga voltará a existir? Ou será eternamente uma lembrança proibida? Um fantasma perdido no deserto? Agora eu quero saber de você, qual é a sua teoria sobre Tauerga? Foi apenas guerra e vingança? Ou existe uma maldição que condenou a cidade ao esquecimento eterno? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se você chegou até aqui, já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e compartilhe esse vídeo com alguém que também ama histórias misteriosas. Quanto mais vocês apoiarem, mais segredos sombrios eu vou revelar por aqui.